Algumas perguntas foram feitas para esse dia de hoje. Mas uma coisa que nos chama a atenção é a situação da igreja que rejeita, que tem rejeitado, que vai continuar rejeitando, e ela vai ser a inimiga da igreja que vai ficar, porque ela faz parte do mesmo grupo. Ela também é do time dos guardas, aqueles que deviam vigiar e não vigiaram. Quando se fala nisso, não está se falando do mundo lá fora. Não se refere a pessoas do mundo, ao ímpio. A grande preocupação da palavra profética está sempre para apontar com relação à igreja. E a igreja que mais preocupou o Senhor Jesus foi a igreja dos últimos dias. Não só Jesus no Novo Testamento, mas no Velho Testamento. Os chamados profetas menores, todos eles, todos, se referiram à igreja dos últimos dias, porque esses profetas menores, quem falou pela boca deles foi o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que profetizou pela boca dos profetas é o mesmo que revela hoje aquilo que foi profetizado por eles. Então, a grande preocupação da igreja não é eu acho, eu penso, a teologia diz isso. Não, nós estamos preocupados mais com isso. Não existe isso, porque isso acabou. As igrejas estão todas desfeitas aí, vendendo templo, e não tem mais jovem, e isso é na América, na Europa, em todo canto, e tal. Vamos lá, não tem jeito. Então, a grande preocupação é saber o momento que estamos vivendo. Isso nós temos que trazer com clareza, mostrar com clareza, passo a passo, e é a doutrina, não é pregação. A pregação pode ser feita, qualquer pessoa pode pregar, e hoje você tem os links que você pode passar, você passa, então você tem uma forma prática, objetiva, direta de evangelizar. Então você não precisa nem sair de casa às vezes para evangelizar, nem precisa. Você vai na China e evangeliza um chinês, um amigo que saiu daqui e foi para lá. Então outros, os irmãos estão vendo aqui, os pastores, alguns estão aqui, claro que eles não estão sendo evangelizados, eles ouviram a palavra, entenderam um pouco da obra e querem entender mais. Então aí são os irmãos da Indonésia, Paquistão. Os irmãos, você falar em Paquistão, ter evangelho no Paquistão, você já começa a tremer logo, porque ali as coisas naquelas áreas não são de brincadeira não, sabe por quê? Porque um evangelho que já deteriorou ali, já em função, eles não se dão, até não são, politicamente não se inteira muito com os indianos, mas eles sofreram a influência dos indianos, que também é um país, não é hoje, é o país de maior população, passou a China, a Índia passou a China, e eles são vizinhos ali, mas o muçulmano ali é mais forte do que lá na Índia. E a Índia é uma revolta completa ao cristianismo, porque os seus dirigentes, os seus donos anteriores, que foi o Império inglês, e dominou e destruiu as mentes com o tipo de cristianismo que eles levaram lá para a Índia. Eu falei até numa reunião agora, ali, Gandhi dizia assim, eu amo a Jesus, mas odeio os cristãos. Porque o testemunho deles era o pior. E ele não estava sem razão, ele estava cheio de razão. Então é claro que ele não atendia, ele não sabia o que era espiritual, porque o cristianismo que foi mostrado é esse que está aí, acabando com tudo. Um monturo de ideias, de coisas que enterram as pessoas vivas. Eles enchem as pessoas de informações, de coisas, e a pessoa, sabe como é que é?
Eles colocam um lixo em cima da pessoa, um lixo religioso. E você, para sair desse lixo religioso, aí você começa a viver isso e pregar esse lixo que está em cima de você, pensando que você vai ressuscitar. E não sair desse lixo, que entrou debaixo dele só o poder do sangue de Jesus. Então, a nossa missão como igreja, como evangelho, é essa, é tirar esse lixo, é tirar esse monturo que está sobre muitas pessoas, porque elas não entendem isso, não são pessoas más. Mas eu volto aqui. Então, a grande preocupação de Jesus e todos, não só dos profetas que antecederam. Estamos aqui, por exemplo, no livro de Cantares. Qual a preocupação do livro de Cantares? O livro de Cantares tem 3.000 anos de existência. Ninguém tocou disso. Quando tocou no assunto, sabe por quê? Não tinha nenhuma ligação com o profético. Nós fomos descobrir o livro de Cantares por causa do profético. Então, se você não tem revelação, para que é profético? Entendeu? Então, só entra o profético, você só entende o profético por revelação. Não sendo isso, é o histórico. Aí, quando você está no histórico, você cai na carne. Aí você entrou noutra coisa que não é o projeto. Vejam, o contexto para nós, não é que está num versículo aqui, no outro versículo, existe contexto. Por exemplo, você está falando sobre os guardas. Então, naquele contexto, os guardas agiram dessa forma. Naquele contexto ali. Agora, a nossa preocupação é contextualizar no momento que nós estamos vivendo. Então, quem são os guardas? Aí você me pergunta. Lindo o livro de Cantares, capítulo 5, verso 7, profeticamente, qual o significado dos guardas que rondavam pela cidade? Primeiro é o seguinte, aqui está falando os guardas que rondavam a cidade. Então, a cidade aqui está falando daquilo que é o lugar de ajuntamento. É o lugar onde as pessoas vivem. É a comunidade. Então, os guardas, eles estão nessas comunidades. Então, assim, os guardas que rondavam pela cidade. A cidade, então, é essa estrutura de organização social, econômica e política. E também religiosa, no caso aqui. Assim, qual o significado dos guardas? Assim, quem são eles? Os guardas lá, naquele tempo, não estavam em cima dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, ou das grandes cidades, tinham as torres que eles se colocavam nela. Isso é uma resposta histórica. É histórica? É, vale, mas não é profética. Então, o profético não está simplesmente nos muros daqui, do tempo que nós estamos vivendo, dessa cidade que é o evangelho, o que é o cristianismo, que devia ser organizado e está desorganizado. Mas vamos lá. Quem são eles? Então, quem inventa as coisas? Eu perdi a fé, a experiência que eu tive com o Senhor, eu vou me firmar em filosofia. Daí um pouco, eu nego a fé e prego filosofia. Será que os irmãos que estão me ouvindo aqui nunca entenderam isso? Então, quando você fala em filosofia, é da existência. Então, tem um grupo de pessoas aqui, todos são filósofos. Aqui, todos são filósofos. A China tem 1 bilhão e 400, a Índia tem mais outro 1 bilhão e 400, cada um com uma ideia. Então, ele pensa, ele às vezes age do jeito que ele pensa e vai para a cadeia, às vezes não, e transtorna os outros, mas está vivendo a filosofia dele. Mas veja o quê? Então, filosofia é isso, é o entendimento, aquilo que está na sua razão. E eu pergunto, aquilo que está na sua razão e na razão dos grandes filósofos resolve o problema do mundo? Resolveu. A Primeira Guerra não resolveu. Segunda Guerra, entraram os filósofos, não resolveram. E agora, essa guerra que está aí? Qual é a guerra que está aí? Nem vamos falar da Rússia lá com a Ucrânia, porque o mundo está todo em guerra. Mas vamos falar do lado
moral. A filosofia, se alguma coisa boa que o homem tentou fazer foi filosofia. E a filosofia é uma coisa muito boa, mas ela não muda a moral de ninguém. Porque a moral é outra coisa. Não há uma transformação que se dá por conselhos, por ideias, por pensamentos. Interessante. Quando eu falo assim, filosofia, alguém pode dizer, ele não gosta de filosofia. Não, eu gosto de filosofia. Eu tanto gosto de filosofia que eu tenho uma homenagem, né, como filósofo, como que eu não sou, mas já me fizeram homenagem, eu tenho diploma disso. Isso não tem muita diferença, mas eu gosto de filosofia. É um encanto a filosofia. Então, filosofia é do homem, é da razão, é do conhecido. O que a filosofia tentou fazer? Ela trouxe metafísica. Ela começou a falar sobre metafísica. Hoje, a filosofia descarta a metafísica assim como quem soltou um foguete nunca mais quer ver. Então, ela não tem compatibilidade nenhuma com os anseios da eternidade. Ela não tem nenhum compromisso com a fé. A filosofia não tem compromisso com a Bíblia, com o Deus da Bíblia. Tanto é assim que hoje os grandes pensadores pensam contra a palavra de Deus. Porque eles acham que a filosofia é mais importante do que a palavra de Deus. Vejam só, é nesse quadro que nós estamos existindo como igreja. Ou nós vamos entender isso, ou vamos aceitar isso. Vamos aceitar ou vamos rejeitar. Simplesmente, de pronto. Então, as pessoas que acham que, por saber muito, elas vão para o céu, porque à medida que eles vão aprendendo, a asa vai crescendo de um jeito que amanhã a própria asa leva ele para cima. Aliás, o que os filósofos pensavam é o seguinte, que a eternidade é para os filósofos. Os grandes filósofos entendiam isso, que quanto mais filosofia, mais direito ao céu ele tinha. E nunca falavam o tal do céu que eles não conheciam. Mas veja só, aí você encontra a teologia. Eu pego a Bíblia aqui e digo, sou teólogo. Não, você conhece a Bíblia, ela tem o histórico e tem o profético. Se vocês têm a Bíblia como histórico, é historicismo. Então você conta uma história aqui, depois repete a mesma história, depois repete de outro jeito, entendeu? Você usa as figuras que você quer. Aí eu pergunto, precisava do Espírito Santo? Hein? Não, dispensa o Espírito Santo. Você muda o caráter simplesmente por conselhos filosóficos, teológicos. Eu às vezes digo assim, patológicos, porque pessoas até usam essas coisas assim, são até patologias, né? Patologias. Mas vamos lá. Quem são eles? O que é que eles pregam? É isso, nada, entendeu? É dizer o óbvio, dizer que você é isso mesmo, né? Você vai viver isso mesmo, o tempo é isso mesmo, existe. Eu acho que eles pregam o céu, entendeu? Como se o céu existisse, mas eles não creem. Então, não existe uma operação do Espírito Santo, existe a mente do homem. Então, você tem que escolher, é religião que você quer? Toda religião é boa, porque prega filosofia, prega teologia, está tudo certo, não tem problema. Agora, você quer uma experiência com Deus, aí é outra coisa, não é? Tem que vir de cima, que é a fé que vem lá da eternidade. O que eles pregam? O que é que eles pregam? A ressurreição de Jesus, que Jesus está vivo, é isso? Quem que está pregando que Jesus está vivo? Ele, para pregar que Jesus está vivo, ele tem que ter experiência. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, palavra revelada, poder do sangue de Jesus, o que é o profético, os mistérios. É isso que você está ouvindo pregar? É essa a mensagem? E aí, não há salvação, entendeu? Então, a salvação é dessa vida aqui. Você vai sair do partido tal, entra para o partido tal. Você está na esquerda, botou para a direita. Pronto, é salvação. Saiu da direita e foi para a esquerda. E você não sabe o que é isso. As pessoas vivem nesse burburinho, né? E o envolvimento é fortíssimo, né? É fortíssimo. Entre o político e o espiritual
você pega um grupo que vai para o lado político, sabia? Ainda que o lado político venha amanhã tirá-lo e destruir a igreja, o evangelho, falar mal de tudo que é do Senhor, eles ficam a favor deles. Porque a política, ela adoece as pessoas, a mente das pessoas é um envolvimento tão terrível que destrói os maiores e os mais profundos sentimentos. Né? Por isso que sempre a preocupação de família, uma família que está orientando os filhos, tem que estar orientando seus filhos. Não deixe. Não é o pedagogo, é pedagogo, ele vai dar aula disso aqui, é isso mesmo, a pedagogia é uma maravilha. Agora, quando ele quer botar ideologias, coisas para destruir a mente de uma criança que tinha o direito de viver, de pensar, de se criar, de amadurecer com o uso dos pais, porque o casal, a família, é um ninho de amor, onde você cria seus filhos ali, né? É como o pássaro, né? Que vai ali com seus filhotes ali, abrigando seus filhotes. Então, ele não deixa, né? Por exemplo, o caso da cegonha, né? A cegonha, ela chocou ali, ela só sai quando o filhote começa a voar. E ela voa quilômetros. Uma cegonha sai lá do Canadá e vai bater na Argentina, cara. Entendeu? E é um voo que ninguém sabe. Não tem radar, não tem motor, também não tem pane, né? Passa por cima de nuvens, passa por tudo. E como é que acerta o caminho, né?